A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a essa mensagem de despertamento. É um prazer estar aqui para ministrar uma mensagem de Deus para vocês. Vamos refletir sobre um tema profundo e intimidador que encontramos na Bíblia Sagrada. O túmulo nivela a todos. Convido a vocês a começar essa jornada nas Escrituras explorando como essa verdade pode impactar nossas vidas. O texto de referência está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo nos lembra que todos nós, sem exceção, pecamos, independentemente de quem somos ou do que fizemos. Estamos todos no mesmo barco quando se trata de nossa necessidade de redenção. O túmulo da condenação. A Bíblia nos alerta sobre as consequências do pecado em Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Isso nos lembra de um túmulo sombrio, representando a condenação espiritual que todos merecemos. A expressão "o túmulo nivela a todos os homens" pode ser interpretada de diferentes maneiras, dependendo do contexto. Porém, vou demonstrar algumas abordagens para explicar por que essa afirmação é tão importante. A universalidade da morte. O túmulo, como símbolo da morte, é algo que todos os seres humanos enfrentam. Não importa quem somos, nossa posição social, riqueza ou poder, a morte é uma realidade universal. Em Eclesiastes, no capítulo 9, verso 2, a Bíblia afirma: tudo acontece igualmente a todos. O mesmo destino espera o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. Igualdade na condição humana. A morte niveladora destaca a igualdade fundamental de todos os seres humanos, independentemente das diferenças externas. Todos compartilhamos a mesma condição humana e enfrentamos o mesmo destino. Essa compreensão deve nos levar a refletir mais profundamente sobre como nos preparar para enfrentar o túmulo e garantir o futuro pós-túmulo. Já vi muitas pessoas comprando e preparando túmulos belíssimos para receberem corpos que irão se decompor, mas não se planejam para evitar o inferno eterno. A necessidade de redenção. A morte simbolizada pelo túmulo destaca a necessidade universal de redenção. A Bíblia ensina que todos pecaram, Romanos 3, 23, e que o resultado do pecado é a morte espiritual, Romanos 6, 23. Portanto, todos precisam de uma solução para essa condição universal que é encontrada na obra redentora de Jesus Cristo. Esperança na ressurreição. A mensagem de Cristo oferece esperança além do túmulo. Ao reconhecermos a universalidade da morte, também podemos celebrar a universalidade da oferta de vida eterna através da fé em Cristo Jesus. Como afirma o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 22. Porque assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Igualdade perante Deus. Na perspectiva espiritual, o túmulo nivela todos diante de Deus. Não importa a nossa posição na sociedade, somos todos igualmente dependentes da misericórdia e graça de Deus. Em Romanos capítulo 10, verso 12, lemos: porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. A ideia de que o túmulo nivela todos os homens destaca a universalidade da morte, a igualdade da condição humana e a necessidade comum de redenção, oferecendo esperança na obra redentora de Cristo Jesus e destacando a igualdade perante Deus. O túmulo
é lugar de um encontro inevitável. Sim, podemos certamente considerar o túmulo como um encontro inevitável na jornada humana. A morte é uma realidade inescapável para todos os seres humanos. Desde os tempos antigos, as culturas e religiões refletiram sobre a inevitabilidade da morte e o simbolismo associado ao túmulo. Várias tradições e textos sagrados abordam a natureza transitória da vida terrena e a certeza do encontro com a morte. Na perspectiva cristã, a Bíblia enfatiza que está ordenado aos homens morrerem uma vez. Hebreus capítulo 9, verso 27. Essa compreensão da mortalidade é uma parte intrínseca da condição humana. O túmulo, como símbolo da morte, é considerado um lembrete poderoso da efemeridade da vida neste mundo. Essa reflexão sobre a finitude da existência humana tem implicações profundas em como vivemos nossas vidas, valorizando a vida, a família, a natureza, os relacionamentos e buscando um propósito mais real que reflita o interesse em servir a Deus e proclamar a mensagem da cruz. Ao considerarmos o túmulo como um encontro inevitável, somos instigados a refletir sobre a importância de como vivemos cada dia, cultivando relacionamentos relevantes, promovendo o amor e buscando um entendimento mais profundo da proposta de Deus para com a humanidade. Essa consciência da finitude deve motivar uma busca por significado e propósito, destacando a importância de valores que transcendem a breve jornada terrena. Portanto, o túmulo não pode ser visto como um ponto final, mas como um chamado à reflexão sobre o sentido da vida e o que deixamos para trás. Cada encontro com essa inevitabilidade deve ser uma oportunidade para considerarmos como vivemos e como impactamos o mundo ao nosso redor. O túmulo vazio, a virada surpreendente. Vamos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 6. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou. Como disse, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Este é o ponto de virada na história da humanidade. O túmulo que parecia ser o fim, de repente se curva ao Senhor dos Senhores, se torna fraco e inoperante. Revelou-se vazio, porque Jesus ressuscitou. Louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus. O túmulo vazio é o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Ao ressuscitar dos mortos, ele demonstrou vitória sobre a morte, oferecendo esperança e vida eterna aos crentes. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, o apóstolo Paulo declara: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A ressurreição de Jesus cumpre várias profecias do Antigo Testamento, destacando a autenticidade de sua missão e identidade como Messias prometido. Por exemplo, o Salmo 16, verso 10, prediz que o Messias não veria a corrupção, indicando sua ressurreição. A ressurreição valida as afirmações e ensinamentos de Jesus durante seu ministério, sua promessa de vida eterna e o poder de perdoar pecados foram confirmados por sua vitória sobre a morte. Isso é a tônica da mensagem cristã e do Evangelho. O túmulo vazio transformou a tristeza e o luto dos discípulos em alegria. A ressurreição de Jesus trouxe consolo e esperança, mostrando que a morte não é o fim, mas sim o início de uma nova vida na presença de Deus. A ressurreição é um alicerce fundamental da fé cristã. Paulo destaca em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, que se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é vã. A realidade do túmulo vazio é crucial para a credibilidade e autenticidade da mensagem cristã. A ressurreição de Jesus oferece a promessa da vida eterna para todos que nele creem.
Em João, capítulo 11, versos 25 e 26, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A universalidade da redenção. O que isso significa para nós? Vamos voltar à Epístola de Romanos, agora no capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A ressurreição de Cristo oferece a todos nós a oportunidade de uma nova vida em comunhão com Deus. Meus amados irmãos e caros ouvintes, em síntese, o túmulo nivela todos, porque todos enfrentamos o túmulo do pecado. É por esse motivo que, ao nos depararmos com a morte de um ente querido, torna-se um momento de dor imensurável. A visão do túmulo reflete a real condição humana. O túmulo mostra que os prazeres não nos acompanham. Deixa claro que o dinheiro, a fama, o poder, o status social, carros de luxo, fazendas, iates e muitos diplomas são insignificantes diante do túmulo. Diante do túmulo, o rancor se vai. A vaidade acaba. A arrogância, a prepotência, a soberba e a autossuficiência viram lixo. O túmulo tem capacidade de impor medo, insegurança, preocupação e até calafrios às pessoas que não conhecem o poder de Deus. Mas através da ressurreição de Jesus, o túmulo vazio, somos convidados a uma vida transformada e restaurada, com uma visão transcendental, espiritual, onde pela fé o túmulo se torna apenas um degrau para uma vida de gozo eterno. Louvado seja Deus! Amados, essa mensagem transcende barreiras e alcança a todos, independentemente de quem somos ou do que fizemos. Que possamos viver em resposta a essa verdade, compartilhando o amor redentor de Cristo com o mundo ao nosso redor. Que a graça que encontramos no túmulo vazio nos motive a viver de maneira que honre a Deus e ame nossos semelhantes. Oremos juntos, buscando a orientação do Espírito Santo, para vivermos em conformidade com a verdade gloriosa do túmulo vazio. Que Deus vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.